história de cerca de 7 anos. Por quê? No ano que eu entrei para dar aula na ciência política, estavam acontecendo movimentos na sociedade brasileira, muitas greves, muita movimentação de vários setores, enfim. Já havia uma sociedade se movimentando fortemente e o regresso do movimento estudantil às ruas tinha começado aí por volta de 77, havia congressos, encontros nacionais. 78, 79, 80 foram momentos muito fortes, que os trabalhadores colocaram no cenário político brasileiro uma perspectiva nova, não só de volta do Estado de Direito e das liberdades democráticas, como também de organização sindical, organização dos trabalhadores, etc. Isso contribuiu e muito para crescer dentro das universidades estudos e pesquisas sobre o mundo do trabalho e sobre os trabalhadores. Quando criamos no Departamento de Ciência Política um laboratório de movimentos sociais urbanos. Isso aconteceu no final de 78 e éramos os professores Michel Marie Levin, a professora Magda Neves e eu, que fomos os iniciadores dessa experiência do Laboratório de Movimentos Sociais Urbanos. A gente já tinha vários professores fazendo pesquisa e a gente quis montar um núcleo sob a coordenação do Michel Levin, que desse conta dessa diversidade, dessa interdisciplinaridade de pesquisa sobre o mundo do trabalho na UFMG. E nós continuamos até o momento em que, com a abertura, pudemos oficializar esse grupo de estudos, que era o antigo Laboratório de Movimentos Sociais Urbanos, e ele foi oficializado em 85 com a criação do Núcleo de Estudos sobre o Trabalho Humano. A partir daí o NEST foi só crescendo. A gente realizou inúmeros seminários com esses grupos, essa interdisciplinaridade que existia de vários pesquisadores de diversos lugares e departamentos da UFMG. Todo mês a gente fazia um seminário de debate entre a gente para contar as pesquisas que estavam sendo realizadas. E essas pesquisas, evidentemente, nos encaminharam, como só poderia ser, para uma intervenção mais efetiva na sociedade. Então, nós fizemos um convênio com a Escola Sindical 7 de Outubro, que estava começando a se organizar lá no Barreiro, com apoio do Fundo Perdido da Itália, com os sindicatos italianos. Isso acabou colocando a gente em contato com várias oposições sindicais que já estavam se organizando e acabaram criando a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, em 83. O NEST estudava esses processos, acompanhava, conhecíamos diversos desses trabalhadores e isso colocou a gente numa espécie de linha de frente da pesquisa sobre o que estava acontecendo na sociedade brasileira. E outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar dessa participação na escola sindical é que eu dei uma assessoria o tempo todo à Comissão da Mulher Trabalhadora da CUT Nacional, que depois, na época era de Dice Delgado, havia reuniões constantes nacionalmente com trabalhadoras do Brasil todo, sobre os mais diversos temas. Então, como eu dava o curso de Gênero e Trabalho na escola sindical, também entre processo de trabalho e tecnologia, etc., etc., eu era chamada para participar desses seminários. E depois elas conseguiram tornar a comissão a Secretaria da Mulher Trabalhadora com Edinalva. E aí foi uma riqueza muito grande que eu participei de diversos seminários, nós até formamos um núcleo de pesquisadoras mulheres, de diversas universidades, nós formamos um núcleo que dava respaldo para a Secretaria Nacional da CUT. Isso tudo uma experiência que veio do NEST, da escola sindical, tudo isso cruzando e estabelecendo essas interfaces, essas parcerias. E aí nós tivemos uma oportunidade efetiva de dar uma contribuição para os trabalhadores. Inúmeros cursos, inúmeros debates, o pessoal da medicina participou, o pessoal da educação participou, nós participamos, o pessoal da economia, enfim, existiam diversos cursos que a gente poderia oferecer à escola sindical. Então, tínhamos essa preocupação, fizemos com apoio
do CNPq uma grande pesquisa na Fiat. A Fiat tinha nessa época quantos anos de idade? 3, 4 anos. Começamos essa pesquisa indo em casas de trabalhadores, indo já na sede do sindicato. A oposição sindical já havia vencido as eleições, então a gente frequentava o sindicato. Vinha de vez em quando alguma ameaça, porque éramos da universidade, sei lá, se para quem era contrário a essas questões, isso era impertinente de nossa parte. Mas a gente sempre dizia que parceria universidade-empresa era algo comum de se ouvir, então parceria universidade-sindicato também tinha que ser algo comum de se ouvir. E a sociedade brasileira estava aí avançando, campanha das diretas, né? Várias lutas que resultaram no final da ditadura militar, né? A entrega do governo aos civis. A gente, com isso, tinha um conhecimento já maior, uma intimidade, né, maior com o movimento sindical, e um dos efeitos disso foi que, quando chegou 1989, a Central Única dos Trabalhadores sugeriu ao Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras a criação de uma rede de pesquisa de cada universidade com núcleos parecidos com o NEST. Tínhamos já essa tradição e fomos o núcleo modelo para a formulação da Rede Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho. E surge a Unitrabalho. Eu me lembro que o Tomás era o reitor naquela época e eu fui representando o NEST em São Paulo, que foi na PUC, o grande momento, né, de inauguração da Unitrabalho, uma rede que congregava as universidades que tinham, né, pesquisa, cursos, extensão, né, na temática trabalho. Essa rede Unitrabalho, ela foi criada e inspirada no nosso núcleo e ela surgiu primeiro com 31 universidades envolvidas, isso depois foi crescendo, chegamos a ter 102 ou 103 universidades envolvidas nessa rede. E isso criou para o país uma perspectiva diferente, nova. Universidades passaram a focalizar, pelo menos com uma parte delas, né, o mundo do trabalho. Isso fez com que avançassem os estudos no Brasil sobre esse tipo de relação de trabalho, problema da saúde do trabalhador, formação profissional, mobilização do trabalhador, sindicalismo. Isso passou a ser um assunto mais permanente desses núcleos e isso movimentou bastante no Brasil, né, esse grupo de universidades que, com o passar dos anos, se envolveu também não só em pesquisa, mas em extensão, com a criação de cooperativas populares de trabalho no marco da economia solidária. E foi neste momento, inclusive, que o NEST teve os seus primeiros contatos, eu lembro até hoje de uma reunião que a gente fez com a Anteag, porque entre os alunos tinha os alunos de uma cooperativa, que era a Cooperativa de Carvão, de Criciúma, CBCA, onde foi um contato que para eles foi de uma valia muito grande, porque eles não tinham um processo de conhecimento histórico, de formação política, de conhecimento do funcionamento da sociedade. Foi muito bom. E, por outro lado, foi extremamente bacana para os pesquisadores de conhecer uma mina, uma mineração subterrânea com 1.100 trabalhadores que trabalhavam em turno reverso e que eles tiravam carvão mineral e funcionavam na base dos primeiros passos da economia solidária. Tivemos um projeto muito interessante que foi o Agenda 21 Mineral. O projeto de Agenda 21 Mineral é um projeto que surgiu no governo Lula, que era um projeto nível internacional, e no governo Lula tinha claramente a Agenda Azul comandada pela ministra Marina. E esse projeto ele não abarcava ainda a chamada Agenda Marrom, que era a agenda das indústrias, a agenda do extrativismo mineral. E eu era responsável pelas questões de conflito no Ministério de Minas e Energia. E naquele momento, em contato com o grupo dos pesquisadores do NEST, a gente viu da possibilidade
da gente forjar no Brasil uma iniciativa da Agenda Marrom, que era saber o que é aquele impacto, o que é aquela situação de crime de lesa-pátria que vinha acontecendo no Brasil, especialmente nos garimpos, na pequena e média mineração, que era a retirada dos bens minerais e o tráfico delas, e o traslado dela para outros países, né, sem controle nenhum. E aí, nesse sentido, o Nércio fez uma proposição, eu participava, era do governo, e nós bolamos junto a Agenda 21 Mineral. E o nome Mineração Social do século XXI significava o quê? Mineradora não podia envenenar a cidade, né? Mineradora não podia adoecer trabalhador, mineradora tinha de dar um aporte, né? Um apoio para que a cidade se recuperasse da poluição, tá? Para que as escolas tivessem condições e tal, enfim. Isso significava pesquisar a vida do trabalhador da mineração. Foram 5 estados brasileiros, tá, que a gente trabalhou com esse projeto. Pesquisar a vida deles, pesquisar as condições de saúde da cidade, criar um fórum de debate onde a prefeitura tinha que participar, representantes das empresas, dos sindicatos, dos trabalhadores, das escolas, para que a mineração fosse humanizada, certo? Então a gente teve um dos maiores projetos. Foi amigo nesse caminho, voltamos depois da Paraíba para o Rio Grande do Norte. Tivemos trabalhando em Goiás, em Campos Verde, na mesma área de mineração, né? Resolvendo as coisas de lá, os problemas de lá. E essa Agenda 21 Mineral, ela para poder criar uma referência nacional, não apenas para a mineração, para a grande e média mineração, mas também para a pequena mineração. Afinal de contas, eram cerca de 200 cooperativas em funcionamento em todo o Brasil e mais 30 mil minas abertas de todos os tipos de atividades, das mais informais, irregulares, criminosas, até as mais que atendiam à legislação, que atendiam às normas daquele momento. E a gente trabalhou no estado do Rio Grande do Norte, Goiás, Rondônia, Espírito Santo e 2 municípios minerários de Minas Gerais, Coromandel, da lavra do diamante, e Nova Era, da lavra de esmeraldas. E isso para nós foi muito interessante, aprendemos muito com os trabalhadores, com os garimpeiros, com o pessoal da produção de argila, enfim. E essa foi um crescimento muito grande, uma colaboração muito grande, não só do ponto de vista acadêmico, mas eu acho que essa Agenda 21 Mineral, a maneira que ela se desenvolveu, ela contribuiu muito para políticas públicas voltadas para a grande mineração brasileira, que é a informal. Porque a maior parte da mineração brasileira hoje, ela ainda permanece informal. Então, esses foram estudos publicados, uma série de livros, uma série que são hoje utilizados como referências para a discussão da política pública da mineração brasileira. No final dos anos 90, começamos a trabalhar no âmbito da economia solidária também, com aqueles que não conseguiam ser trabalhadores formais, né, e muito menos sindicalizados. A gente percebeu que havia uma massa enorme de gente que não tinha nem representação sindical, nem associativismo pleno e atuante. Exatamente na primeira década do século XXI, né, a gente com muito tempo de existência, a gente começou a trabalhar com comunidades garimpeiras, quilombolas, comunidades de periferia de Belo Horizonte. Já havia muitos anos, né, desde 88, que a Constituição dava direito às comunidades quilombolas. No entanto, nunca tinha acontecido dessas políticas públicas chegarem até elas. E aí, o governo do estado nos contratou para que a gente fizesse uma pesquisa para que essas políticas públicas chegassem nessas comunidades. No entanto, a gente ampliou esse trabalho. Depois dessa pesquisa que nós fizemos em cerca de 41 comunidades em Minas Gerais, a CEDESE percebeu, através desse trabalho que nós fizemos, que não havia formação profissional nas comunidades quilombolas. E eles tinham dentro da CEDESE um programa. Então, nós fizemos um projeto piloto para formação dentro das comunidades, e foram nas comunidades de Conceição do Mato Dentro,
Santa Maria do Itabira e Jabuticatubas. E foi muito interessante, porque a própria SEDESE teve que mudar suas orientações, a sua estrutura, por exemplo. Mas na ficha cadastral dela, por exemplo, tinha que ter CPF. As comunidades não tinham CPF. A partir daí, a SEDESE organizou, junto com o Sindicato dos Cartórios, que levasse o pessoal dos cartórios para fazer o CPF, tirar os documentos. Então, o projeto foi desdobrando, sabe, em outros. Então, eles fizeram cadastro em quase todas as comunidades que nós pesquisamos, em quase todas as 41 comunidades. Então, é outro desdobramento, né? Tiraram carteira de identidade, CPF, deram identidade a essas comunidades, que até então elas eram invisíveis para a população. E aí veio um programa que chama PROEST, Programa de Extensão Universitária, do Ministério da Educação. E com esse PROEST, nós potencializamos os nossos trabalhos de economia solidária junto a essas comunidades. A gente levou a formação para essas comunidades, não só a formação técnica, mas a formação política, né, que gerou essas entradas no poder público. Eu me lembro que nós estávamos aqui e chegaram aí uns moços aí, nós não conhecíamos, né? Chegou aí, de carro aí, mesmo aqui em cima aqui, ó, né? E eles estacionaram os carros aí assim e fizeram umas barracas, né? De lona aí, falei assim, meu Deus, que povo é aquilo no lugar, né? Eu conheci o pessoal do NESH, a equipe do NESH, que foram trabalhar na nossa comunidade lá a partir de 2008. Foi no ano que eu iniciei a minha faculdade. E até então, em 2008, nós não tínhamos conhecimento sobre a história da nossa comunidade, entendeu? E também a comunidade em si não se preocupava muito em saber de onde veio, como que é. Então, a maior parte da comunidade não sabia ainda da sua história. E aí, mas já foi dando aí que entender que nós também, que nós já era descendência aí dos escravos, né? E falando aí, nos quilombolas, a gente não entendia o que era isso, né? Como é que não era, né? Mas eles sempre explicando, né? E de vez em quando vindo, mostrando, né? Qual o direito que a pessoa tem, né? Aí para poder formar aí a comunidade. O objetivo do NEST com as comunidades quilombolas é fortalecê-las politicamente, fortalecer a construção do sujeito coletivo e também desses quilombolas individualmente que se notabilizam pela ação, né, em favor de suas comunidades. Então, a partir de um estudo que o NEST fizeram na nossa comunidade, nós pudemos resgatar a nossa história, como nós surgimos, e aí a comunidade teve conhecimento que era uma comunidade quilombola, que a nossa descendência eram de pessoas que tiveram uma resistência ali durante a escravidão. E assim, e a partir daí que nós começamos a lutar pelos direitos da nossa comunidade. Reorganizamos a associação da comunidade e passamos a trabalhar e a buscar projetos que vinham de encontro ali com as necessidades dessa comunidade. Estamos mexendo no bordado aí. Gostamos, porque de primeira nós ficava lá no campo, né? Lá chover, não tinha onde esconder. Aí, para mexer com bordado, nós comecemos lá na casa da Liana. Aí na casa da Liana, Deus abençoou, fez aquela casinha ali, daquela casinha já fez essa grande aqui. Agora já está fazendo a casa do Mel. E nós estamos aí, tudo reunido aí. Olha, quando eu fui chamada para acompanhar essas comunidades, eu não fui com nada pronto para ensinar para eles, não. Eu conversei com a Flávia e falei com ela, chega lá eu vou sentar com essas mulheres e vou ver o que é que elas querem aprender, qual é o desejo delas. E aí tivemos uma reunião e elas falaram, nós queremos fazer coxa, nós queremos bordar
E aí eu acompanhei elas nesse passo a passo e fiquei muito satisfeita, porque elas eram muito inteligentes, elas aprenderam. E teve uma comunidade que, enquanto eu estive lá, elas fizeram 8 coxas. E o valor de uma coxa delas era R$1.000. Os primeiros cursos que teve aqui foi o de bordado mesmo, né? Que o Neste trouxe para cá. Começou com umas 30 mulheres, né? Então, essas mulheres começaram a participar dos cursos de bordados, que acontecia aos sábados, né? Alguns sábados. E era um momento que as mulheres iam, né? Ia lá para o centro, lá de Três Barras, era lá que acontecia o curso e ficava lá ou a tarde inteira, né? E ficava lá fazendo os bordados, conversando. Era um momento de ver as companheiras também da comunidade, né? E conversar mesmo, colocar o papo em dia. As primeiras coisas foi ensinou nós a tecer, bordar, fazer bonequinha, né? E foi até lá no grupo, lá em cima. Todo mundo aprendeu a fazer muitas coisas que não sabia fazer. Antes do projeto, nós fazíamos nossas reuniões lá no campo de jogo, lá, umas casinhas, lá de guarda-chuva aberto, que não tinha lugar parado para nós fazer. E nisso, né, com os projetos que ajudou nós estamos aqui até hoje. Né? Que a marca aqui foi uma glória para nós, graças a Deus. Aqui nós ficamos à vontade, todo mundo pode chegar, pode entrar, pode fazer as coisas, depois ver as máquinas. Agora ver esses computadores para os meninos, ó, aí, ó, então adoremos. Muito bom, pelo menos a gente fica todo mundo junto de vez em quando, já que mora cada um na sua casa. Eu aprendi muito quando sabia bordar, aprendi uns pontos, depois os meninos que já sabiam foram me ensinando outros. Nós já estamos fazendo coxa, bordando paninho de prato, fronha. Retratar um pouco da nossa realidade, que é a identidade quilombola, né, que a gente tenta até hoje passar a nossa realidade para o bordado que a gente faz. Inclusive eu tenho até um pano aí, o primeiro pano que nós fizemos. A valorização deles, daquelas meninas, sair dali hoje, enfrentar uma reunião grande, dar seu palpite, fazer parte sentir parte dessa sociedade. Eu acho que é o que elas mais aprenderam. Eu acho que eu falo com elas quando eu vou lá, eu aprendi muito com vocês. Mudou porque a gente passou a ter conhecimento, né? Que antes a gente não sabia que tinha direito nem nada, né? Aí a gente passou a ficar mais bem informado. A gente também aprendeu, foi bom porque a gente antes ficava em casa, as mulheres não saíam, não reuniam. E aí passou a reunir para poder fazer os bordados, as coisas. Aí mudou muita coisa. O Neste tem tudo a ver com tudo isso, né? Com a minha participação nos encontros estaduais da Juventude Quilombola. Em todos os encontros, já teve os encontros municipais da Juventude Quilombola e teve o estadual, que foi esse que eu participei. Então o Neste tem tudo a ver, sim. Quando eu comecei, eu lembro que eu era muito tímida, né? Não participava das reuniões, eu não tinha esse costume de sair para outros lugares e poder participar desses encontros. Depois que eu conheci vocês do Neste, a equipe do Neste, eu comecei a participar mais das reuniões, a entender, né, o que o povo faz nesse encontro, né, que é lutar por um direito que a gente tem, que é os nossos direitos. Então a gente vai cobrar, reivindicar. É um momento de encontrar os outros quilombolas também, saber da realidade das outras comunidades que é quase a mesma nossa. Então uma luta de todos nós, né? A gente sabe que a gente não está sozinho numa luta, né? Tem vários outros milhões de pessoas lutando por um mesmo objetivo, ver as outras pessoas cobrando por nossos direitos, né, de vários lugares aqui, de vários quilombos aqui de Minas. Muito legal, me deixou muito mais otimista. Eu aprendi muito, eu cresci muito como pessoa, acompanhando aquelas comunidades. Porque quando a gente fala, eu vou para lá ensinar, é mentira. A gente vai para uma comunidade dessa aprender. Aprender o que é ser humilde, o que é os valores da vida. Porque tem vezes que na cidade grande a gente não tem tempo para pensar esses valores, né? O que mais mexeu comigo foi as comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas no Cerro, no Ausente, em Queimadas. E esse povo tornou minha família também.
tanto a equipe como o povo de lá. Então eu, hoje, por exemplo, eu não tenho condição de ir lá e fico doido para voltar lá, e vou voltar. Porque a gente construiu lá, achou irmãos, amigos, companheiros. Com políticas adequadas, a gente pode muito melhorar muito essas condições dessas comunidades que estão muito excluídas, tanto no nível de renda, até nível geográfico mesmo, estão muito distantes, as estradas são precárias, a produção não consegue ser escoada, e a gente tem que batalhar por políticas hoje no Brasil que deem condição de trabalho e renda, mas não numa visão de trabalho somente assalariado, mas de um trabalho associativo, um trabalho comunitário, um trabalho que dê autonomia às pessoas. E acho que o Neste merece viver outros 20, 30, 50 anos. Em outras mãos, certamente, né? Mas que saibam levar essa história bem-sucedida de uma missão que a universidade tem, que é de contribuir para a melhora social. Não só criar conhecimento, mas criar conhecimento e atuar no sentido de promover melhora social. Ele foi se renovando e criando novas possibilidades a partir das demandas, da conjuntura da sociedade, né? O que era demandado, o Neste conseguiu se reinventar o tempo todo e atender essas demandas, né? Eu acho que isso é a riqueza do núcleo. E eu cresci e vi que a gente tem que apostar nas pessoas. Por mais aonde ela estiver, por mais simples que o ser humano seja, eles têm muito que contribuir com a sociedade, muito. O Neste tem essa identidade, né, que é exatamente isso, fazer com que aqueles que são oprimidos, classe trabalhadora, desde o tempo do movimento sindical, quando nós começamos, o Neste nasceu das lutas dos trabalhadores. E a gente continua entre os quilombolas dando andamento à mesma proposta. Porque graças a Deus já melhorou muito, né? Mas tem porque já saiu do fundo do poço, né? Mas ainda está indo meio suspenso, né? Agora os jovens têm de continuar a luta. Né? Tem que melhorar. É isso mesmo, verdade. Seu Zé Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui. A gente, quando pode, a gente vem. Agora não está tendo mais aquele apoio governamental, mas a gente sempre vai vir movido pelo coração. Né? É isso aí. Mas Deus abençoe vocês e ao senhor também. A nós me alegrou demais. Não sou eu, mas todos aqui. Né? A gente não esquece vocês não. Isso aí não tem dúvida.